Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades, finalmente, com boa notícia. Esse vídeo tem boa notícia, tá? Como também tem notícia ruim, como também tem notícia, né? Tem todo tipo de notícia para você que é torcedor do Fluminense, assim como eu. Mas antes, por favor, não se esqueça de... arrebenta no like. Arrebenta nesse like, querido, querida. Por favor, ajuda a gente aí. E não esquece de se inscrever aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Ative esse sininho tricolor para você não perder nada. E por todo mundo que sempre deixa os comentários aí. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui, eu sempre falo, é um presente muito bom. Queridos, vamos para a notícia. Vamos para a notícia. E a notícia que está tomando toda a... Eu ia falar a notícia que está tomando de noticiário. Porque é o que está acontecendo, né? A gente tem... Tá todo mundo falando que Cauã Elias, né, tá brilhando. A gente trouxe para vocês recentemente que ele marcou um hat-trick, que era pra gente ficar ligado, que muito provavelmente Cauã Elias, né, e poderia atrair a atenção. E aconteceu, né? Segundo informações, tá, do The Sun, jornal The Sun, 2 clubes enviaram olheiros para acompanhar o atacante Cauã Elias. Lembra dele? Cauã Elias, que eu defendi pra caramba aqui, que eu não queria que vendesse. Todo mundo falou que eu era isso, que eu era aquilo, que Cauã Elias não jogava nada, né? Mas é isso. Agora, o jogador com 20 anos, né? Olha só, gente. Quando ele brilhou no Fluminense, ele tinha feito 18. Agora, com 20 anos, ele é avaliado em 30 milhões de libras. 218 milhões de reais. Olha que loucura. Thiago, por que você está trazendo essa informação? Porque, querendo ou não, essa informação é interesse do Fluminense. Porque caso o Cauã Elias seja vendido, o Fluminense possui 10% dos direitos ali do jogador. Então, 10% do valor vendido, o Fluminense terá direito. Então, o Fluminense pode ganhar grana aí com o Cauã Elias. Mas convenhamos que não é o suficiente, né? A gente precisa falar sobre isso. E eu não tô aqui falando, olha que legal, olha que coisa boa, vamos ganhar 10% de 218 se rolar negociação. Não, eu ainda não pirei, eu ainda não estou maluco, o Fluminense ainda não tirou minha sanidade mental. Por quê? Porque o que a gente fez com o Cauã Elias, precisava, gente, a torcida do Fluminense se reunir para não deixar nunca mais isso acontecer, mas isso vem acontecendo direto. Thiago, como assim? Gente, vamos ser honestos. Quando você teve o Cauã Elias jogando no Fluminense em 2024, ele foi o principal atacante do Fluminense para levar o Fluminense de uma Série B. Aí depois você tem a venda de Luiz Henrique, né? Não, vamos lá. Cauã Elias brilhou, né, em 24. Em 25, você já teve aquela conversa, Cauã Elias não é isso tudo. Aquela velha narrativa que muitos usam, muitos que se dizem torcedor do Fluminense. Se é torcedor, não sei, desculpa, mas dizem ser torcedor. Aí começa, Cauã Elias não joga nada, Cauã Elias é muito ruim. Aí o que acontece? Aí muita gente que não consegue observar, vai na cabeça dos caras. Começa esse Cauã Elias aí não joga nada mesmo, não. Esse Cauã Elias aí não tem o que fazer. Isso porque a gente tá falando de um jogador de 18 anos. Que é natural ele ter oscilações. O Fluminense olha a oscilação de Cauã Elias no ano seguinte. Tinha acabado de dar a camisa 9 para ele. E decide vender o Cauã Elias. Aí todo mundo fez festa, valor foi muito bom. Cauã Elias foi vendido por 17 milhões de euros, pô. 101 milhões da cotação atual. Aí eu vi gente falando que foi bom pra caramba, que tava maravilhoso, que quem reclamava era recalcado, não sei o quê. Olha só. Só que o que o povo tem que entender, que a questão aqui não é só valor, né? Você poderia ter vendido o Cauã Elias por 20 milhões, 25. A questão é a filosofia que o Fluminense tem em relação aos seus jovens. Vou dar um exemplo. Quando o Fluminense pegou o Cauã Elias e ele começou a render em 2024, sabe quem estava no Fluminense e já não estava mais rendendo? Germancano. Germancano já estava se machucando, declínio técnico e físico e já não estava mais rendendo. Cauã Elias assume a responsabilidade, vira o centroavante, faz gols importantes. O que acontece? A gente escolhe vender o Cauã Elias, que estava evoluindo, para poder trazer, sabe quem? Everaldo. E manter, sabe quem?
O próprio Germancano, que hoje, 2 anos depois, tá entrando em oitavas de final contra o Vasco e muita gente achando que o Germancano vai voltar a jogar o que jogava. Então, assim, a gente já teve a queda do Germancano lá em 2024. E a gente, olha o que a gente fez. A gente manteve Germancano em queda até 26. E o Cauã Elias, que estava em evolução, a gente vendeu, pô. E se não bastasse isso, o Fluminense foi atrás de Everaldo, né? Para, entre aspas, substituir ali, né, o Cauã Elias, né? Não sei se foi uma substituição direta, mas teve isso. Então, o Fluminense tem uma filosofia muito clara. O Fluminense pega as suas joias, por mais valiosas que sejam, e vai doando, vai vendendo, independente do valor, e vai renovando o contrato de jogadores que estão no fim da carreira. E outra, que são muito mais caros do que os jovens e entregam muito menos do que os jovens. Então, assim, essa conta, meu amigo, é impossível ela bater. Essa conta não existe. Essa conta não faz sentido nenhum. Então vai chegar uma hora onde o Fluminense vai ter vários jogadores acima da idade que já não estão rendendo e ganhando milhões, enquanto o Fluminense não tem dinheiro para buscar realmente jogadores que possam desequilibrar e possam realmente decidir jogos, trazer vitórias e tudo mais. Galera, essa conta não bate. Então, assim, o que a gente precisa trazer, em vez de falar, olha só, o Fluminense ainda vai ganhar 10% aqui dos 200 milhões, cerca de 20 milhões de reais, em vez da gente falar isso, o certo era, o Fluminense precisava manter Cauã Elias até ter outro moleque da base que também estaria rendendo parecido para você poder vender e ainda ter um futuro. Mas o Fluminense está vendendo o futuro, tá? Vende o futuro e investe no passado. É isso. Porque o Fluminense vai buscar jogadores que estão encostados e vai vender as suas joias, que depois, no Fluminense valia 17. Agora já na mão do Shakhtar vale 30. Será que se a gente não esperasse um pouquinho mais com o Cauã Elias, levasse ele para o Mundial de Clubes, em vez de ter o Everaldo como opção no Mundial de Clubes, tivesse ali o Cauã Elias, será que a história do Fluminense não poderia ter sido diferente? Não só isso, mas uma valorização do atleta também? Então, assim, meus amigos, o que eu tenho para dizer para vocês é que, independente da gente ficar, B, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, primeiramente, o Fluminense precisa de uma reformulação mental e de planejamento do futebol. Dá uma de maluco, fala, ó, por que pensa comigo? A gente fala que o Fluminense não tem dinheiro. Mas sabe por que o Fluminense não tem dinheiro? O Fluminense não tem dinheiro porque gasta seu dinheiro com jogadores decadentes e que o mercado não quer mais. Então, assim, o Fluminense virou o destino final para vários jogadores. Tu vê o caso de vários jogadores no Fluminense que não conseguem outro clube porque o Fluminense paga altos salários e jogadores que não conseguem entregar correspondente ao que recebe, né? Ele recebe tanto, então ele tem que entregar tanto. Não, ele recebe só tanto, ele não entrega nada no Fluminense. Então, assim, e isso, gente, não é de agora. Gente, isso não é de agora, gente. Isso é de anos e anos e anos do Fluminense. Então, assim, se a gente quer aproveitar... Para pensar. Olha os principais atacantes aí. A gente tem João Pedro, revelado aqui. Cauã Elias, revelado aqui. Evanilson, revelado aqui. Todos eles. E Cauã Elias. E olha que Cauã Elias não foi ainda. Mas todos eles muito provavelmente brilhando numa Premier League, que é a liga mais difícil do mundo. Será mesmo que o Fluminense, com essas vendas, não conseguiriam resolver a sua dívida? Ou a gente só não consegue resolver nossas questões financeiras porque nós estamos muito mais preocupados em contratar os medalhões que ganham milhões do que investir na base que nos dá milhões? Então, assim, falta coragem. Falta coragem de você fazer uma reformulação no Fluminense e falar, galera, olha só. Não tô falando, gente, que não podemos ir no mercado e contratar grandes jogadores. Não é isso. Mas, assim, a gente tem que pensar. Vamos supor, a gente vai contratar 2 grandes jogadores mesmo e a gente vai compondo com a base. Depois, 3 grandes jogadores e compondo com a base. Só que sempre tem que ter a base, pô. Porque a base do Fluminense não é só Xerém, é literalmente a base. A gente precisa ter Xerém como base. Não só como a base que revela, mas como a base do time. Por quê? Porque isso é sustentável ao longo dos anos. Você consegue sempre revelar jogadores. Porque o maior problema é você revelar jogadores. E o Fluminense, esse não tem esse problema, né? Como a gente vai falar de um aqui. Então, meus amigos, é isso. O Fluminense tem que parar de vender o futuro para investir no passado decadente. É isso. Parou de fazer isso? Aí a gente segue, né? Agora,
Falando em base, nós temos aí Fluminense acertou a renovação, formação da galera do Central Fluminense. Fluminense acertou a renovação de contrato com o Juan Salles. Aí, não chegou a hora de dar espaço pro Juan Salles? Ah, Thiago, aonde? Quando? Se vendeu o Hércules. Já começa a dar oportunidade pro Juan Salles. Não? Então a gente vai no mercado contratar um Alisson da vida, um Nonato da vida, um Otávio da vida. É isso que eu tô falando. Então, ó, renovou o contrato, maneiro, ó. Fluminense acertou a renovação de contrato com o Juan Salles, jovem de 18 anos, que já foi testado e já mandou bem, né? O Juan recebeu a primeira oportunidade principal, o Nova Iguaçu, volante de segundo tempo, teve uma atuação elogiada. O contrato anterior era até 27, o novo vínculo é até 29, só. Quando guarda a oportunidade no profissional, deve dividir rotina. A gente já tinha trazido isso aqui para vocês também. Informação do canal Hora do Flu que ele seria integrado ao profissional, mas teria essa... que é o normal, né? Que ele joga o sub-20, volta e tudo mais, né? A gente sabe disso. Então, assim, bem legal, informação muito boa. Fluminense renovou o contrato com o Juan Salles, que é um jogador muito talentoso. Muito talentoso. Agora, vai ter oportunidade com o Zubeldia? E é aí que a gente não sabe. Vai ter oportunidade com o Zubeldia? Será que o Zubeldia vai dar oportunidade para esses meninos? Será que a gente olha para Guga e Samuel Xavier, ninguém rendendo? Será que o Fidelis não consegue um espaçozinho? Aí a gente tem os pontas do Fluminense, nenhum rende. Será que o Riquelme Felipe não tem oportunidade? Aí vai ter muita gente falando assim, ó. Ah, mas Riquelme Felipe não é bom não. Sabe quem não era bom? Cauã Elias. Muita gente falava que Cauã Elias não jogava nada. Agora Cauã Elias tá brilhando no Shakhtar, tá valendo 30 milhões de libras, gente. E a gente passando raiva com o nosso ataque, que não funciona. E vamos passar mais raiva ainda. Porque John Kennedy tem lesão no joelho e desfalca o Fluminense na Libertadores, pô. Então, assim, é cansativo. E se a torcida não se unir e parar de ir nessas narrativas de gente idiota, vocês têm que parar de narrativa de gente idiota. Tu acha que os caras não estão ganhando alguma coisa em desmerecer a base? Porque sabe que se você desmerece a base, o Fluminense pode pegar e vender aquele jovem de qualquer valor que a torcida não vai fazer nada. Então é uma utopia maluca que todo mundo vive e depois reclama que o time não tá rendendo, que os jogadores estão velhos, que os salários estão altíssimos. Então, torcida, a gente precisa acordar. Você precisa escolher teu lado, cara. Ou você vai ficar do lado do futuro, que é o lado promissor, que é a valorização da base, valorização das nossas joias, dos nossos jogadores, daqueles que são criados aqui. Ou você vai para o outro lado, onde você rifa todos os seus meninos para contratar jogadores que têm no máximo mais 1 ou 2 anos jogando futebol. E depois vai ficar encostado aí. E o Fluminense renovando o contrato até 2049. Pô, gente, pelo amor de Deus, isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum. A conta não bate, né? Mas estou muito feliz com a renovação do nosso querido Juan Salles e que ele tenha oportunidade. Essa é a nossa torcida. Beijo no seu coração. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é um grandíssimo presente. Fiquem todos bem, tchau. Valeu, pessoal. Você que chega até aqui no fim do vídeo, você sabe que você é outro nível. Valeu, gente. Fui.